Então, aos 15 anos, eu tive esse privilégio de ouvir Led Zeppelin pela primeira vez. Especificamente a música Stairway to Heaven. E a questão mais interessante é que o Led Zeppelin era uma banda, embora não houvesse para mim no momento essa questão do acesso ao inglês, né? Não sabia o que eles estavam, a letra das músicas, mas o que importava ali era a forma como ele trazia a dimensão de toda uma questão afetiva levada ao paroxismo, né, de uma forma muito intensa, revelando algo que estava latente, né, nas pessoas na época, na década de 70. O que fez toda a diferença, porque ao redor não era possível observar isso, né, essa moral, vamos dizer assim. Então a música do Led Zeppelin definitivamente trouxe essa dimensão para o segundo, para o primeiro plano. E no conceito principal, como diz o próprio Jimmy Page, né, o guitarrista da banda, o Led Zeppelin é a fusão entre magia e música. Então trazer realmente essa intensidade, né, essa dimensão para o primeiro plano é extremamente importante quando você não tem isso como referência moral ao redor. E é algo que você que fala, né, em cada um de alguma forma, buscando estar presente e atuar de alguma forma. Então nessa música Stairway to Heaven, Robert Plant, que é o vocalista da banda, ele escreveu a letra dessa música baseada nesse livro de Lewis Spence, o livro é chamado, o título As Artes Mágicas na Bretanha Celta. Aí tem a referência do Santo Graal, então já trazendo essa dimensão para o primeiro plano. Então, quando chega a psicanálise, e é a questão que mais me intrigava, que me intriga até hoje, porque é uma coisa que é sempre você tenta buscar ali o ponto heurístico, né, o baluarte, o fundamento da psicanálise, de onde vieram essas ideias que o Freud não cita nas suas obras, mas nesse livro, especificamente na correspondência com Fliess, existe toda uma referência ao ocultismo, a postura do Freud, a forma como ele aborda esse acesso a esse conhecimento da psicanálise, a assimilação desses conteúdos. Na verdade, não é somente um saber, porque a psicanálise exige um contato com esse afeto mais profundo que aquele que o Led Zeppelin trouxe, né, que você não vê ao redor, mas através da arte eles trouxeram todos esses elementos, ficaram em primeiro plano para você trabalhar isso e assimilar de uma forma, da melhor forma. Então o ocultismo é a base não só da psicanálise, mas antes, né, da filosofia mesmo, do Nietzsche, né, e Schopenhauer e outros filósofos. Não é muito difícil perceber essa conexão. Então, por exemplo, né, o objetivo da psicanálise é diluir a resistência do paciente. Então, quando se diz que o paciente se liberta da imagem transformando em palavras, é justamente o objetivo da psicanálise, fazer com que o paciente transforme objetos, né, a relação imaginária com objetos e pessoas, em símbolos. Porque, na verdade, pessoas e objetos são, nós percebemos como se fossem, né, imaginários, mas na verdade eles são representações,
símbolos de conteúdos que nós projetamos o tempo todo inconscientemente. Aqui é uma referência também ao ocultismo, numa conversa com Jung, com Jung é óbvio, né? Todas as terminologias do Jung fica evidente, principalmente o livro vermelho, né? A iniciação, né, do Jung em referência ao ocultismo. Mais uma vez aqui em referência ao livro Interpretações dos Sonhos. Se não posso mover os céus, não moverei o inferno, em referência aqui aos sintomas. Esse trecho me lembra muito Nietzsche, né? O Freud coloca aqui como uma sensação de embriaguez sem álcool. Quando você assimila os conteúdos inconscientes, Nietzsche coloca como uma sensação de queda constante. É só para lembrar ali o coelho, né, na Alice no País das Maravilhas, quando ela cai no buraco. E essa sensação, na verdade, poderia ser desprendimento, né, essa quebra de conexões, o que dá a sensação de peso leve e jugo suave, né, leveza. Nesse trecho aqui nós temos aí quando Freud desembarca nos Estados Unidos, né, que ele olha ainda no navio, ele diz essa frase que essa gente não suspeita que eu trago a peste, né, porque a psicanálise, ela, de certa forma, ela é realmente uma ameaça, porque o paciente, justamente você trabalha o mecanismo de defesa do paciente. A psicanálise visa justamente diluir essa resistência no tratamento, o que não deixa de ser uma praga, né? E é curioso porque, de uma certa forma, dependendo como é usada a psicanálise, realmente ela vira uma praga, né? E aqui a parte interessante também, quando Freud cria a psicanálise, baseada na filosofia de Nietzsche, principalmente Schopenhauer, Nietzsche, o conhecimento filosófico, e que ele cria, passando da medicina, né, para a psicologia, ele cria essa ele chamava de metapsicologia, né, a psicanálise, tentando inserir ou reinserir a alma, que é o que estava oculto. Né? A alma, o ocultismo, justamente se refere a essa questão de entrar em contato com esse afeto mais profundo que foi obliterado, né, no processo de desenvolvimento. As pessoas vão perdendo o contato com esse elemento que fica oculto, né, que nada mais é do que o afeto. E aí a referência à metafísica, justamente, que ele colocando a alma e aproveitando a histeria, né, que a causa não era orgânica, era psicogênica. E é isso. A psicanálise tem um fundamento muito, muito interessante.